Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o diagnóstico de demência. Você vai entender como que se dá, qual que é o caminho de investigação que nós trilhamos para chegar a um diagnóstico de demência, tá bom? Então, se você é estudante de gerontologia, se você é familiar de pessoas idosas, se você é cuidador, se você é da área de saúde, acompanhe essa live, porque você tem muita coisa para aprender da aula de hoje. É uma super aula, né, gente? Então aproveitem. Claro que eu adaptei, eu tinha até colocado sobre instrumentos, testes de rastreio, depois eu achei que ia ficar muito aula no sentido de acadêmico, né? Então adaptei melhor essa live de forma que fique uma live o mais simples possível para todos entenderem, você que é familiar, você que é cuidador, para todo mundo entender como que se dá esse processo de rastreio. Por quê? Porque muitas vezes um médico chega e fala, ó, esse idoso aqui tem demência, tem Alzheimer, tem isso, e nem segue um protocolo de investigação. Então, você que é familiar, você que é cuidador, você precisa saber como que é esse processo, que é um processo complexo, que é um processo longo, tá? Antes disso, quero dar boa noite a todos vocês que estão na live, pedir, obviamente, que vocês compartilhem, né, Célia? Célia que já está aqui no Instagram, vocês que estão aqui no Facebook, inclusive eu vou colocar aqui a live para eu acompanhar também pelo celular, né, gente? Porque eu coloco pelo computador e às vezes no computador não aparece para mim todas as mensagens. E aí eu tenho que acompanhar de diversos aparelhos para eu conseguir ver as perguntas de vocês. Mas compartilha essa live, coloca o link da live aí no WhatsApp, nos grupos de Facebook, enfim. Todas as redes sociais de vocês, por quê? Porque a gente sabe que as famílias, a maioria das pessoas não entendem como que é esse processo de diagnóstico. É por isso que muitas pessoas são diagnosticadas de forma indevida, com determinadas demências, ou às vezes não tem demência e é diagnosticado com demência. É um processo realmente muito complicado. Então, vocês precisam entender como que se dá essa avaliação, tá bom? Eu gosto de respeitar o horário de vocês e eu já comecei a live com um pouquinho de atraso. Eu já vou começar conteúdo. Quem é cuidador e quem é estudante pode pegar papel e caneta. Quem não é, não precisa. É familiar? Não precisa, mas assista com bastante atenção, porque a live de hoje tem bastante conteúdo para vocês, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, vamos lembrar lá o que é demência, tá? Demência, quando a gente fala de demência, a gente fala de uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto, né, de características, de sintomas, de deterioração de uma capacidade intelectual, da cognição, né? Então, o que uma pessoa com demência vai apresentar? Ela vai apresentar as perdas cognitivas e ela vai apresentar as mudanças de comportamento, né? Vai apresentar as mudanças de personalidade, né? Algumas pessoas vão apresentar as mudanças de humor, podem apresentar também os sintomas psicóticos, né, como as alucinações, como os delírios, o comprometimento das habilidades sociais também. Tudo isso eu falei na live anterior, né, então eu não vou detalhar tudo isso, porque se vocês forem pegar o vídeo da live da quarta-feira passada, eu detalhei sobre essas questões, tá? Então, vocês podem procurar lá a live de quarta-feira, porque ela está no Instagram, no Face, também está no meu canal do YouTube, o detalhe sobre essas questões. Mas, quando a gente fala sobre o tema da live de hoje, que é o diagnóstico de demência, o que a gente precisa saber? Que é necessário que seja feita uma avaliação completa, tá? E essa avaliação completa, por que ela precisa ser feita? Porque a gente precisa saber qual que é a natureza da doença que está causando essa demência. A gente precisa entender qual é o grau de comprometimento. Isso é muito importante para a gente planejar o cuidado, para a gente planejar as terapias, para a gente ver quais os profissionais que vão estar envolvidos nesse processo de cuidado, que tipos, né, de procedimentos, de terapias, de exames vão ser necessários nesse momento. A gente precisa entender quais capacidades ainda estão preservadas, né, e quais já estão comprometidas. E uma coisa que muita gente não fala e às vezes passa, né, despercebido, é que a gente vai precisar avaliar também se existe nessa pessoa comorbidades ou doenças ali que precisam ser tratadas, né,
Por quê? Porque claro, qualquer problema de saúde que a gente tem precisa ser tratado, mas algumas questões específicas podem piorar esse quadro demencial, né? Podem fazer com que essa demência progrida, ou seja, com que ela avance muito mais, de uma forma muito mais rápida. Então, essa avaliação completa ela é essencial. Se uma pessoa, né, que você cuida foi avaliada, recebeu o diagnóstico de demência em um dia, está errado. Por quê? Porque a avaliação do diagnóstico, né, para a gente chegar a um diagnóstico de demência, essa avaliação é complexa, é uma avaliação que demora tempo, tá? Demora dias, às vezes, dependendo do caso, até meses, porque não é fácil chegar a um diagnóstico de demência, tá? São vários exames, né? É uma história, mas pelo menos dias a gente vai precisar levar para chegar num diagnóstico de demência. É uma questão complexa e vocês vão ver nessa live de hoje. Não é uma única consulta, não é com uma única consulta que a gente vai chegar num diagnóstico de demência. Então, por isso que eu digo para vocês, é importante ter um médico de confiança, se você pode. Claro que muita gente não tem condições de escolher, né? Muitas pessoas vão ter acesso ao sistema público de saúde, que tem muitos bons profissionais também, mas você não vai poder escolher. Tudo bem, mas se você pode, se você tem um plano de saúde, se você tem condições financeiras, pesquise para você escolher um bom profissional, tá? Um médico de confiança que te passe segurança e que vai fazer calmamente essa avaliação, porque o processo não é fácil, tá? Antes de continuar a live, compartilhou, gente? Compartilha a live de hoje aí nos grupos, tá bom? Compartilhe, já pode ir comentando, deixando as perguntas também, que no final da live eu vou responder, tá certo? Vamos lá. O que vai ser avaliado nesse processo aí diagnóstico? Primeiro ponto, quais são as dificuldades com as funções mentais, né? Quais são as funções mentais ali? Quando a gente fala de cognição, a gente está falando de memória, então a gente vai avaliar a memória, o raciocínio, a capacidade de julgamento, né? A atenção, concentração, a capacidade de aprendizagem dessa pessoa, de planejamento, de realização de tarefas complexas, né? A orientação, tudo isso a gente vai ter que avaliar. Outra coisa que a gente vai avaliar quando há uma suspeita de demência é o declínio em relação ao nível anterior de habilidade. Então, isso eu até falei na live da semana passada também. Então, uma pessoa, ela fazia normalmente, vamos supor, uma mulher de casa, ela costurava, sei lá, ela tinha um hábito de fazer costura. E ela costurava tantas coisas por dia, por exemplo. E de repente ela já não consegue mais fazer aquele tipo de coisa. Ela tem dificuldade para fazer aquela atividade. Ela precisa de um passo a passo, ela precisa de um livro, ela precisa de alguém que ensine. Ela fica perdida naquilo, ou seja, ela teve um declínio naquela atividade que ela fazia normalmente. Isso chama atenção, ou seja, ela teve uma queda em relação a habilidades que ela tinha anteriormente. Então, isso vai ser avaliado também, né? Esse nível anterior, né, de habilidade, se houve um declínio para hoje. Outra questão que se avalia é se teve um prejuízo na função ali, na realização da vida diária. Então, a gente vai observar, por exemplo, como que essa pessoa gerencia a vida diária dela, né? Os cuidados com ela mesma, por exemplo, os cuidados com o corpo dela, os cuidados com a vida financeira dela, as atividades que ela precisa fazer fora de casa, por exemplo, ela precisa pegar um ônibus, ir na rua, dirigir. Ela consegue fazer essas coisas sozinha? Ou ela não consegue fazer mais? Ou ela só consegue fazer com ajuda? Como que está a questão laboral dela? Né, no trabalho, ela está conseguindo fazer as atividades do trabalho ou ela começa já a ter dificuldade, ou ela já está apresentando dificuldade ali para realizar as atividades de trabalho que ela fazia anteriormente, né? Como que está a questão da vida social dela? Ela está uma pessoa mais... ela se excluiu socialmente, né? Ela está, por exemplo, mais apática, ela deixou de fazer as coisas que ela gostava de fazer. Como que estão esses relacionamentos? Ela mudou, por exemplo, a questão do comportamento dela e isso está dificultando a vida dela em sociedade? São questões que a gente vai avaliar. Outra questão é avaliar se as causas, né? Se há causas reversíveis desse comprometimento cognitivo. Então, por exemplo, às vezes, né, uma das causas muito comuns desse comprometimento cognitivo são os problemas de tireoide. Então, quando há um desequilíbrio ali nos hormônios da tireoide, essa pessoa pode ter sintomas de demência.
que pode ser revertido. Então, quando há uma suspeita de demência, a função, né, da tireoide também é avaliada. A gente também avalia se essa pessoa está com diabetes, porque se ela está com a glicose muito alta ou muito baixa, ela pode ter sintomas parecidos com demência, né? Deficiência de B12 também vai trazer sintomas aí de comprometimento cognitivo, doenças infecciosas, como por exemplo infecção urinária, obviamente que vai trazer esses sintomas cognitivos assim de uma hora para outra, né? Que é o surgimento da infecção, mas vai trazer a questão de sífilis, abuso de álcool. Quem tem abuso de álcool, inclusive, pode também sofrer com a questão da demência, né? De causa alcoólica também. Eu falei sobre isso na live na semana passada. Pessoas que têm problemas de audição e de visão também podem ter sintomas aí parecidos com a questão dos problemas cognitivos. E aí, se a gente trata, se a gente observa, né, que é uma perda auditiva de visão e a gente consegue trabalhar essas questões, essa pessoa recupera, né, as habilidades cognitivas dela, porque na verdade às vezes ela não está prestando atenção, não é que ela não está prestando atenção, ela não está ouvindo, né? Então essas questões a gente tem que trabalhar também. E doenças hepáticas, renais também podem trazer aí sintomas de problemas cognitivos. Então existem causas reversíveis de demência que a gente também vai ter que avaliar nessa avaliação aí total, completa do diagnóstico de demência. Uma outra coisa também que a gente tem que avaliar, claro, se essa pessoa tem algum tumor, se tem um câncer, se tem transtornos mentais, porque são problemas também que podem trazer sintomas de demência. Então, o que acontece, né? Em resumo, e aí eu vou falar para vocês quais são os passos, né? O que se avalia para chegar a um diagnóstico de demência? A história clínica, exames físicos, exames de imagem, exames neurológicos, exames laboratoriais, com que intuito? Identificar qual é a causa dessa demência e descartar causas reversíveis, né? Então, se existem causas reversíveis, tem lá um desequilíbrio hormonal, deficiência de vitamina, eu trato essa questão, essa pessoa volta a funcionar normalmente. Obviamente, se, por exemplo, essa deficiência de B12 não está lá há 300 milhões de anos, porque aí já causou um conjunto de problemas lá, né? Mas na maioria dos casos a gente consegue reverter. E identificar qual é a causa base, porque não adianta só um médico chegar para você e falar assim, sua mãe tem demência, tá, mas qual é, né? A gente tem que saber qual é a doença, não é demência, tá, mas qual é? Isso muda completamente a questão, a gente identificar qual é a causa base, né? Qual é a doença aí que está trazendo esse problema. Antes de seguir para os passos, como que a família pode ajudar? Informações básicas, né? Juliana, sou familiar, sou cuidador, né? Conheço, na minha vizinhança tem pessoas que têm na família pessoas idosas ou não idosas com suspeita de demência. Como que o familiar pode ajudar, né? Como que ele vai a uma consulta médica e ajuda esse médico a investigar esse diagnóstico? Primeiro ponto, né? Levar informações médicas. Quais são essas informações? Exames de imagem que você tiver em casa, né? Exames de imagem dessa pessoa, os exames laboratoriais que você tiver, cópias de prontuários médicos, resumos de alta médica, se essa pessoa já esteve internada, né? Quais foram as causas, quais são as doenças que ela tem, quais são as medicações que ela toma, né? Essas internações recentes. Tudo isso vai ajudar, tá? Porque pode ser que uma medicação que essa pessoa esteja tomando ou que a interação dessas medicações seja causa desses sintomas cognitivos. Então, tudo isso você tem que levar. E esses exames também que você leva já vão dar uma base, né? Para o médico olhar ali e ver se tem algum desequilíbrio. Então, isso é muito importante. Outro ponto importante também para o familiar ajudar é você levar anotado se essa pessoa apresentou mudanças, né, ou problemas nos últimos tempos. E essas mudanças podem ser lá as mudanças cognitivas, né, as mudanças de comportamento, as mudanças de personalidade, de humor. O que você observou que essa pessoa veio mudando? E aí não precisa veio mudando ao longo dos dias ou dos meses, não. Pode ser ao longo dos anos. Porque, por exemplo, né, a maioria dos casos da doença de Alzheimer são diagnosticados já na fase intermediária. Porque essa pessoa veio mudando ao longo dos anos e na fase inicial todo mundo achou que era normal do processo de envelhecimento. Na verdade, era a fase inicial do Alzheimer. Então, assim, tudo que você observou, né, que a sua mãe, a sua avó, enfim, mudou de personalidade, mudou de humor ao longo dos anos, anote e leve para o médico. Isso vai ser muito importante, né? Essa informação de quando surgiram essas mudanças, quando surgiram esses sintomas. Outro ponto é você conversar com outras pessoas também. Por exemplo, essa pessoa ainda trabalha?
conversar lá no local de trabalho, né, ou na vizinhança, ou na igreja, na comunidade, onde essa pessoa interage, né? Se observou alguma mudança, perguntar para as pessoas que interagem com quem tem essa suspeita de demência. Perguntar o que elas acham, se elas observaram alguma mudança e também levar isso para o profissional médico. Outro ponto é você observar como essa pessoa está gerenciando a vida, como eu falei, né? Ela está conseguindo dar conta da vida financeira dela, da vida dela familiar, né, social, do trabalho. Como que está isso? Tem surgido alterações, tem surgido conflitos, né? Ela tem deixado de fazer coisas, ela tem esquecido dos compromissos dela, ela tem apresentado mudanças bruscas de humor, irritabilidade, agressividade, né? São questões, né, que também, se vocês assistirem a live anterior, isso vai ajudar bastante a vocês, são mudanças que são suspeitas de demência. E que se você leva para o médico e diz quando surgiu, isso vai ajudar também. E como eu falei, claro, se essa pessoa, por exemplo, teve perdas recentes, né? Se ela apresenta sintomas depressivos, se ela tem história de doenças mentais, tudo isso a gente tem que levar também para o médico. E aí vamos lá, então, para o ponto-chave da live, que são os passos, né? E quem não compartilhou a live, por gentileza, compartilha essa live com outras pessoas. Vamos lá. Passos aí dessa avaliação, né, pra gente chegar ao diagnóstico. Primeiro passo, exame médico, exame neurológico. O que é isso, né? O médico vai avaliar lá a história clínica detalhada dessa pessoa. Ele vai fazer uma entrevista com uma pessoa que seja muito próxima dessa pessoa que está com suspeita de demência, né? Pode ser um filho, uma filha, um marido, de preferência. Sim, todas as pessoas próximas, amigo, amiga, né? E aí, o que esse médico quer saber? Quando surgiram essas alterações, essas mudanças? Quais são essas alterações e essas mudanças, né? Qual é a ordem de surgimento? Se vocês forem prestar atenção na live da semana passada, isso é crucial, né? Algumas demências, né, como por exemplo na doença de Alzheimer, começa com a perda de memória. Outras começam com a alucinação e a memória está perfeita. Então, assim, a ordem que surgem os sintomas é super importante na questão da avaliação da demência, para a gente chegar no diagnóstico da demência. Até porque, na maior parte dos casos, o diagnóstico é clínico. Então, a história é que vai ajudar a chegar no diagnóstico. Então, o médico precisa saber disso, e saber de tudo que eu falei, os problemas de saúde, etc. Também vai fazer uma revisão das medicações. Então, todas as medicações que essa pessoa toma, vem tomando, o médico precisa saber. Porque tem medicações que vão trazer esses déficits cognitivos. Por exemplo, os anticolinérgicos, né? Vocês devem ter ouvido falar. São medicações como, por exemplo, os antihistamínicos, né? Carbamazepina, amitriptilina, paroxetina. São medicamentos que podem trazer, que inclusive não são indicados, né, para pessoas idosas, porque podem trazer esse comprometimento cognitivo. Então, levar essas medicações para avaliação médica é muito importante. Falar sobre as últimas hospitalizações, né? E sobre a anestesia, porque isso pode trazer o delírio, né? Então, isso é muito importante trazer para o médico também. Ele vai avaliar, vai fazer um exame físico, vai avaliar se essa pessoa faz uso de narcóticos, se essa pessoa teve algum traumatismo craniano, se ela tem hidrocefalia de pressão normal, porque também isso é uma das causas, né, de sintomas aí de perdas cognitivas na pessoa idosa. O exame neurológico vai avaliar a força física, vai avaliar sensações, vai avaliar a questão do equilíbrio e vai fazer uns testes para avaliar, né, uns testes iniciais para avaliar a questão do estado mental do idoso. Primeiro passo. Segundo passo, o médico vai fazer o quê? Avaliar os exames laboratoriais. Por isso que eu disse que se você já tiver perfeito, já vai ajudar para o médico. Porque o que ele vai avaliar? Se essa pessoa está com anemia, se ela está com alguma infecção, porque como eu falei, quadros de infecção podem trazer sintomas de perdas cognitivas, deficiências de vitamina, né, os equilíbrios, a questão dos hormônios da tireoide, vai avaliar, por exemplo, a questão dos desequilíbrios, né, eletrolíticos, vai ver lá se a pessoa está, por exemplo, com uma infecção urinária, se ela está com sífilis, porque tudo isso pode causar sintomas de demência. Dependendo do caso dos sintomas, pode-se fazer uma punção lombar, né? Isso pode trazer, por exemplo, se for o caso, né? E vai depender da avaliação. Se essa pessoa pode ter sífilis, por exemplo, e isso pode ser a causa, né, dos sintomas cognitivos. Existe um outro exame que é o eletroencefalograma, que é muito utilizado também
porque ele registra, né, essa questão, toda a atividade elétrica do nosso cérebro, é um exame também muito importante. E tem também a tomografia e a ressonância, que são exames mais caros, né? Nem sempre vai ser feito, o ideal é que fosse feito. Às vezes, quando as pessoas não têm condições financeiras, e a história clínica é uma história clínica muito clara, né? Os sintomas são muito claros, o histórico é muito claro, principalmente no caso da doença de Alzheimer. Às vezes se chega ao provável diagnóstico do Alzheimer sem os exames de imagem também. Mas as tomografias são importantes, né? Porque vão descartar algumas coisas. Vai descartar, por exemplo, se esse quadro de perdas cognitivas é um caso de AVC, por exemplo, né? E aí, na tomografia, né, na ressonância, isso ficaria ali muito claro. Algumas alterações também da questão da doença de Alzheimer também vão aparecer ali na imagem, né? Então, são exames bem importantes. Além desses exames, também a gente tem a questão da avaliação psiquiátrica e psicológica. Por quê? A gente vai avaliar a questão dos quadros depressivos. Porque pessoas depressivas, né? E aí eu tenho lives lá no canal do YouTube também falando sobre isso, sobre a questão de demência e depressão. Por quê? A gente pode confundir e achar que uma pessoa que está com depressão está com demência. Que quem está com depressão, ela tende a estar desatenta, desconcentrada, a apresentar perda de memória, né? Falta de concentração. Então, por isso que é importante avaliar se essa pessoa está com depressão ou se ela está com demência. Em alguns casos, né, algumas doenças, como por exemplo a doença de Parkinson, por conta da queda de dopamina, essa pessoa pode apresentar uma depressão que é fisiológica mesmo, né? Mas em outros casos, essa questão é um diferencial. A gente precisa, então, avaliar essa questão do quadro, ver se essa pessoa está em um processo de luto, por exemplo, né? Então, isso é muito importante de se avaliar também. E a gente tem os testes neuropsicológicos. Esses testes neuropsicológicos, a gente vai avaliar o quê? Quais são as áreas, né, os domínios que estão afetados, qual é o grau desse afetamento. Isso é muito importante. Então, a gente vai avaliar ali, tem os testes para avaliar a questão da memória, para avaliar a questão do raciocínio, para avaliar a escrita, compreensão, expressão, né? É extenso, são testes, assim, que às vezes se demora dias. Por isso que eu falo, não tem como chegar a diagnóstico de demência em um dia, gente, é impossível, né? São vários dias para chegar a um diagnóstico o mais preciso possível, porque os testes demoram, é cansativo, você não tem como colocar uma pessoa para fazer um exame neuropsicológico em um dia. É muito difícil, dificilmente um profissional vai fazer isso, porque é um exame cansativo, são baterias de testes, né, para chegar a esse ponto. E isso vai ser muito importante, porque é daí que a gente vai planejar, por exemplo, a estimulação cognitiva, né? A gente vai ver quais são os domínios mais afetados, e aí onde, né, a gente vai estimular, como estimular, isso aqui é muito importante, né, essa avaliação. E a gente tem a avaliação também da terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional vai avaliar, por exemplo, como que essa pessoa está lidando com as atividades da vida diária, né? Ou seja, o que ela é capaz de fazer sozinho, o que ela precisa de ajuda, como que a gente vai compensar isso, como que o cuidador pode colaborar, né? Até onde o cuidador vai, o que o cuidador pode deixar essa pessoa fazer sozinho, o que o cuidador orienta, o que o cuidador faz junto, o que o cuidador faz por essa pessoa. Tudo isso a gente vai aprendendo ali junto com o terapeuta ocupacional e também com o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta também faz muito parte desse processo. Bom, o que eu acho importante, né? Para finalizar, eu vou ver as perguntas de vocês. Se tiverem perguntas aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês podem colocar. Sempre perguntem ao médico como que ele chegou à conclusão da demência, tá? Porque eu escuto cada caso, gente. Às vezes o idoso tá com perda de memória e ficou internado, saiu do hospital com diagnóstico de demência. E assim, não foi feita essa investigação completa. Então, sempre pergunte, veja se esse médico te passa segurança, tá? Outro ponto que eu acho muito importante é pedir a cópia do prontuário médico. Sabe por quê? Porque na cópia do prontuário médico, isso é um direito do paciente, né? Na cópia do prontuário médico está documentado como que ele chegou a essa conclusão, né? Então, ele vai ver todos os exames, vai ler todos os exames e ele tem que registrar. Ele não pode chegar num diagnóstico do nada, isso tem que ter num prontuário. E aí você pode pedir a cópia desse prontuário, inclusive, para entender
como que ele chegou nesse diagnóstico. Mas é importante ter esse diálogo, e aí eu volto no que eu falei no início da live, né? Tem alguém da sua família que suspeita de demência? Busque, às vezes, por mais que seja difícil, tente pelo menos para o diagnóstico fazer um esforço, uma vaquinha em família, o que for, né? Para ir num bom profissional. Tá? Para realmente ser feita a bateria dos exames que tem que ser feito, para chegar no diagnóstico, né, o mais concreto possível, para que seja feito o tratamento mais adequado. Porque às vezes os casos nem são de demência e estão sendo tratados como demência. Então a gente precisa ter bastante atenção com essa questão. E aí, fechando para ler as perguntas, que eu já estou vendo que tem algumas perguntas, inclusive no Instagram, né? Então a avaliação é importante para o diagnóstico, é importante para o prognóstico, ou seja, para que a família, para que essa pessoa saiba o que ela pode esperar, né, para se estabelecer o tratamento, para que a gente consiga recomendar, né, os serviços que são os mais importantes para acompanhar essa pessoa e para acompanhar essa família, para que a gente possa indicar os profissionais mais adequados e também para a gente estabelecer o plano de cuidados, tá bom? E vamos lá para as perguntas de vocês. Vou começar pela última aqui do José Araújo. Quais os exames que o gerontólogo pode fazer? Então, José, na verdade, o que o gerontólogo pode fazer é o rastreio, tá? Então, a gente pode fazer o rastreio cognitivo. A gente pode fazer os vários testes, né, de rastreio cognitivo que existe, a gente pode fazer. E aí, depois a gente vai encaminhar para o neuropsicólogo, a gente vai encaminhar para o geriatra, né? Mas o primeiro rastreio a gente pode fazer. Eu não sei se você é graduado, especialista, mas não faz diferença, né? Tanto no tecnólogo, quanto na especialização, quanto na... A gente aprende em todos os cursos, a gente aprende os testes de rastreio. Então, todos os testes de rastreio a gente pode fazer. Só que aí a gente não fecha diagnóstico nenhum. Quem fecha diagnóstico é o médico. Aí a gente vai encaminhar, né, para o médico. A gente pode fazer um relato que a gente fez os testes de rastreio tal, né, que deram tais e tais resultados. E aí a gente indicar uma avaliação mais apurada do profissional médico e também do neuropsicólogo, né? Sim, isso mesmo, José, isso mesmo. A gente vai encaminhar para outro profissional, com certeza. É esse o caminho mesmo. Deixa eu ver o Fernando... Fernando colocou, eu acho que essa ressonância, né, do crânio, já apareceram alterações, os médicos não poderiam dizer que é da idade. Realmente, eles não podem dizer que é da idade, Fernando. Não existe nenhuma doença que é da idade, né? Existem pequenas perdas cognitivas, né, que a gente vai apresentar à medida que a gente envelhece, mas são pequenas, tá? Que são normais e que não são caracterizadas como doenças. Nem o declínio leve não é característica do processo de envelhecimento. E imaginem essas alterações, né, que muitas vezes os médicos falam, mas é normal, é normal. Então, assim, nenhuma doença é doença do envelhecimento. Infelizmente, muitas doenças são comuns no processo de envelhecimento. Pela idade, não, né? A idade é um forte componente? Sim, porque, obviamente, quanto mais idade nós temos, né, mais suscetíveis nós vamos estar. Porque, claro, gente, o nosso corpo, né, ele tem uma limitação normal, né? Assim como uma árvore que nasce tem uma limitação, um animal que nasce tem uma limitação, nós temos uma limitação normal de tempo de vida, né? Então, a gente vai se desgastando ao longo do tempo. Quanto mais velho a gente fica, né, mais isso vai acontecer. Agora, a gente pode falar que a maior parte das doenças que existem hoje são doenças do estilo de vida, tá? E aí se associa, claro, o estilo de vida ruim, né, com uma idade avançada, a gente une uma coisa com a outra, vão surgir as complicações. Agora, se você tem um estilo de vida muito bom, vai acontecer o que a gente vê, por exemplo, com as pessoas idosas da região onde eu trabalho, que é uma região rural, onde as pessoas têm 80, 85, 90, 100 anos, e elas não têm complicações de saúde, porque são trabalhadores rurais que se alimentaram bem a vida inteira, pegam sol, não vivem assim, se enfiando em protetor solar o dia inteiro, então elas têm vitamina D, né? Ou seja, se alimentam bem, se exercitam, tem lá... Por que elas se exercitam? A academia, não.
mas elas se exercitam porque elas estão lá plantando todo dia, colhendo todo dia, cuidam dos animais, ou seja, elas estão em atividade, elas têm os relacionamentos, né? Elas sentam todo dia, no fim da tarde, sentam na rua para bater papo. Então, assim, elas têm todos os ingredientes ali para a longevidade. Só que o que a gente veio percebendo ao longo dos últimos anos, né? 50, 70, 80 anos, a gente se alimenta mal, a gente se exercita, a gente não se exercita, aliás, né? A gente vive estressado, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente dorme mal e aí realmente fica muito complicado mesmo, né? Deixa eu ver mais perguntas. Deixa eu pegar uma pergunta do Face aqui, gente, para eu poder continuar. Alguém me perguntou sobre a questão da punção lombar. Então, a punção lombar a gente faz, por exemplo, quando há suspeita de infecções do sistema nervoso central, né? Então, você quer descartar, por exemplo, sífilis, né? Tuberculose, essas questões assim, aí você faz punção lombar para poder ver, né? É isso aí, Jane. Estilo de vida e prevenção é tudo. Lili perguntou, deixa eu ver, Lili. Tem meu paciente com suspeita de DA que há 6 meses faz estimulação cognitiva. Hoje está estabilizada, mas funcional. Pois é, Lili. Então, essa questão das medicações, gente, por exemplo, hoje eu conversei com uma pessoa e a minha grande suspeita é que o quadro cognitivo, né, que a mãe dessa pessoa está apresentando tem a ver com a questão das medicações. Tá? Por quê? Porque, inclusive, eu não sei quais são as medicações, eu sei que essa pessoa tem uma história, né, de quadro depressivo, com utilização de algumas medicações, quadro de ansiedade também, geralmente tem esse quadro de ansiedade, estresse junto com depressão, e aí usa algumas medicações, a gente sabe que essas medicações, né, tratam esses quadros, aí dependendo da quantidade, de quanto tempo você toma, né, se isso não for avaliado permanentemente e tal, isso pode trazer alguns outros sintomas, como, por exemplo, os tremores, né? O olhinho aqui que fica ó, tremendo, enfim, vários sintomas e tal. E pode trazer uma flutuação, uma lentificação cognitiva, pode trazer aqueles brancos. E aí eu conversando com essa pessoa, me deu esse alerta, sabe? Por quê? Porque não tinha... Essa pessoa não tem um prejuízo nas atividades dela cotidiana, nenhum. Mas ela tem essa lentificação cognitiva, essa perda de memória, mas ela tá levando a vida dela normal, ela não tem um prejuízo nas atividades da vida diária, e na demência a gente tem. Então, assim, às vezes, né, dependendo das medicações que essa pessoa está tomando, ela pode ter sintomas de perda cognitiva. Então, essa avaliação, né, como a Lili colocou, às vezes se você leva para um bom médico, ó, são todas essas medicações aqui que essa pessoa está tomando, o médico reavalia, às vezes troca a medicação ou tira uma medicação, a pessoa melhora, né? O quadro dela cognitivo. Agora, se for para um médico desavisado, tá com perda de memória, tá apática, demência, pum, e prescreve um medicamento lá. Existe profissionais assim, gente. Infelizmente, existe. Fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui no Face se tem perguntas aqui, gente. Maria Helena, minha linda, boa noite, morrendo de saudade de você também. Terezinha Beguelini, boa noite. Maria Inês. Gente, estou vendo vocês aqui no Face, mas não estou vendo perguntas. Para mim não aparece. Maria Graciele, boa noite. Maria Inês colocou, muito importante a família fazer o relatório, muito. Cuidador, família, gente. E aí o que acontece? Às vezes a família se sente muito culpada. Porque às vezes essa pessoa está apresentando perdas e a família nem sabe quando surgiram essas perdas cognitivas. Isso é muito comum. E aí eu digo assim, para os familiares não se sentirem culpados, sabe? Obviamente que se você está assistindo essa live hoje, você não tem ninguém com perda cognitiva na sua família, o que eu digo para você? Aproveite isso e comece a cuidar. Comece não a cuidar, né? Porque nem todos os idosos são dependentes, mas cuidar, gente, no sentido de estar perto, cuidar no sentido de amor, de afeto, sabe? De estar junto do seu pai, da sua mãe, das pessoas que são importantes para você. Porque na maioria das vezes a gente fica tão atordoado, né, com a nossa vida, com as nossas coisas, com as nossas atividades, nossos estudos, nosso trabalho, que a gente não tem tempo para os nossos pais, né? A gente não tem tempo para as pessoas que a gente gosta. E aí o que a gente observa? Quando a gente vai sentar e conversar, a gente pergunta assim, tá, sua mãe tá com esses sintomas hoje. E aí você fala, mas quando surgiu? Aí o filho olha para nossa cara assim, não sei.
Aí começa a chorar, 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 chorar. Não, ele não tem noção, sabe? De quando surgiu, porque ele não prestou atenção. Ele só percebeu quando a situação assim, já tinha piorado. E aí quando a gente vai voltar, aquela situação já estava ali, ó, 5 anos, 6, 7, tem situações que já estava 10 anos, a pessoa já tinha os primeiros sintomas, ela já estava manifestando há muito tempo, há uma década. E a família não tinha percebido. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E outra coisa que eu vou falar para vocês que estão estudando, né, gerontologia e etc. Ó, não adianta cuidar do pai dos outros se a gente não cuida dos nossos, tá? Eu falo isso para vocês. Inclusive, essa semana eu fiz uma postagem sobre isso, botei até uma passagem bíblica, né, também, porque assim, não adianta cuidar dos outros e não cuidar dos nossos, porque o que eu vejo é isso, né, a gente cuida de todo mundo, a gente faz live, né, é lindo, a gente faz postagem, agora os nossos não, os nossos a gente não olha, né, beleza, então vamos olhar para os nossos primeiro, tá bom? Isso é muito importante, antes de fazer aí na vida dos outros, vamos fazendo da nossa família, que às vezes são os nossos que estão sofrendo aí, a gente não tá vendo, né, Lili? Deixa eu ver aqui a Carla. Minha mãe está com DFT, realmente é muito triste. Sinto que o corpo dela está ali, mas a alma não está. Inclusive, Carla, eu tenho que fazer mais lives sobre DFT. Eu não sei se você assistiu minhas últimas lives. Eu acho que eu fiz 2 ou 3 lives nos últimos tempos, né? Eu tenho umas 4 ou 5 lives sobre DFT no YouTube, mas eu vou voltar. Separei até um material, mas eu vou ver se na próxima semana eu consigo fazer sobre demências por corpos de Levi. Também eu vou fazer algumas lives, né? Já separei alguns materiais também. E é complicado, sim. Eu sei que mas estamos juntos. Se eu puder colaborar com vocês, né? Obviamente que em termos de curso, o meu foco é a doença de Alzheimer. O curso ajuda também bastante outras demências, né? Porque a doença de Alzheimer e similares. Mas o foco maior é Alzheimer, né? Isso, claro, que eu tenho que deixar sempre claro para vocês. Outra coisa que eu quero falar para vocês também, gente, quem tiver perguntas pode colocar, tá bom? Hoje eu estou abrindo inscrições para o curso SOS Alzheimer, sem lançamento, tá? Porque o lançamento mesmo do curso vai ser só provavelmente semana que vem ou na próxima semana. Mas eu já estou falando para quem está no finalzinho da live, eu já estou falando que na verdade as inscrições já estão abertas, tá, gente? O link já está no Instagram. Então, abaixo do meu nome, isso é segredo para quem está assistindo a live ao vivo, tá? Abaixo do meu nome tem ali um link, vocês já conseguem se inscrever para o curso SOS Alzheimer, tá? Quem está no Facebook aqui também, abaixo do título, também tem um link. Então, quem quer aprender tudo sobre a doença de Alzheimer, desde os aspectos preventivos, passando sobre as fases da doença de Alzheimer, sobre o que sente a pessoa com Alzheimer, né? Sobre o que sente o cuidador, toda a questão emocional, todas essas repercussões, como lidar com essas questões, né? Como lidar com a questão da organização familiar, planejamento familiar, né? Os recursos institucionais, direitos das pessoas com Alzheimer, enfim, toda a questão do dia a dia, né? Tudo que acontece no dia a dia, as complicações que acontecem no dia a dia, tudo isso vocês vão aprender no curso SOS Alzheimer, tá? E a gente vai com aulas até o processo de luto. A Célia já está, a Lili já está, que já é minha aluna, eu acho que no 4º curso, né? Fácil, gente. Lili já fez SOS Alzheimer comigo e vai fazer SOS Alzheimer comigo de novo. Agora o curso vai ser... o curso está sendo reestruturado, né? O curso SOS Alzheimer já existe, a 4ª turma online. Mas quem entra nessa 4ª turma agora vai ter acesso às aulas do curso anterior, mais as aulas dessa reestruturação do curso, porque eu estou regravando o curso. Então, quem está entrando nessa turma agora vai ter aulas comigo ao vivo, né? Essas aulas vão ser de toda segunda-feira, de setembro a dezembro. O curso não é gratuito, tá, Silvia? O curso é pago. Então, ele vai ser toda segunda-feira, de 20 às 21h30 aproximadamente, de setembro a dezembro, tá? E aí a gente tem aulas às segundas e a gente tem 4 e-books, mais, acho que 16 a 15 aulas gravadas, né? Então vão ser um total, eu acho que de 30 aulas, mais os e-books, enfim, mais outros materiais, algumas surpresas que eu preparei também. Quem quiser se inscrever, se inscreva, tá? E no YouTube, Silvia, a gente tem mais de 100 vídeos também sobre a doença de Alzheimer. Qual é o diferencial?
No YouTube não tem a metodologia, né? SOS Alzheimer. Você não vai chegar lá no YouTube e encontrar o curso do começo ao fim com um método. Você tem 100 vídeos sobre a doença de Alzheimer, você vai entrar lá e vai procurar o que é do seu interesse, vai pesquisando e vai assistindo em modelo de live, né? Eu baixo as lives, coloco lá, quando surge um assunto, né? Pergunta, eu vou lá, gravo a live e faço. O curso é um método para você aprender a lidar. Então, você vai aprender do começo ao fim, né? Como é que você lida com a doença de Alzheimer? Ah, eu quero Alzheimer hereditário, não é? Quais são as estratégias? O que a ciência diz? Ou prevenção? O que eu faço no dia a dia? Como que eu lido com a síndrome do pôr do sol? Como que eu lido com mudança de comportamento? Como que eu lido com a minha família que não quer ajudar? Tudo, né? Tem um método estruturado para você lidar com isso. Então, o curso é esse, né? Se você cuida de alguém que tem a doença de Alzheimer, você é estudante, né? Você vai ter um diferencial, tá? Inclusive, eu quero chamar a atenção para você que é estudante. Gente, ninguém sabe lidar com a doença de Alzheimer, né? Vocês podem procurar por aí, não sabem, né? Médicos não sabem, gerontólogos não sabem, né? Vocês estão aqui assistindo a live por isso. Porque as pessoas não sabem lidar, as pessoas não sabem como lidar com demência, as pessoas não sabem como é diagnóstico, as pessoas não sabem como cuidar. Então, se você é estudante da área, faça o curso, né? Você vai colocar no seu currículo, você vai ter um diferencial, porque você vai aprender tudo. Você, José, né? José é aluna, Célia é aluna, também vai estar aí com a gente. Faça o curso, vai ser um diferencial na vida de vocês, podem ter certeza. Eu falo isso assim porque... inclusive vou começar a postar também, né, Lilia? Porque, gente, eu sou muito displicente em questão de depoimento. Nem na página de vendas do curso eu coloquei. Mas eu tenho inúmeros depoimentos dos meus alunos, dos meus cursos, né? Eu vou ver se essa semana eu começo a separar e colocar nas redes sociais, sabe? Que isso é bom para vender. Eu é que sou péssima para vender as coisas. Mas eu tenho muitos depoimentos e basta vocês assistirem minhas lives para vocês saberem que minhas aulas realmente são boas, né? Quem gosta das minhas lives, eu acho que obviamente vai gostar das aulas do curso também. Não tem erro. Agora, se não gosta das minhas lives, então também não entra no curso que vocês não vão gostar, né? Minhas aulas são isso aqui. Deixa eu ver se tem mais. Fernando colocou, DFT é terrível. É muito complicado, sim, DFT. Gente, eu prometo pra vocês que eu vou fazer mais lives sobre DFT. Vou mesmo, porque eu sei que não tem nada. Outro dia, inclusive, por conta de comentários de vocês, eu dei uma pesquisada no YouTube. E eu não achei quase nada sobre DFT. Quase nada. E eu fiquei, assim, muito sentida. Porque, realmente, como não uma das demências mais... Como 60-70% dos casos é Alzheimer, né? A gente vai ouvir falar mais sobre Alzheimer. Embora nem tanto sobre cuidado, né? As pessoas falam Alzheimer, ninguém sabe ajudar a cuidar. Então, o que acontece? A maioria dos profissionais não tem realmente conhecimento. Já não tem sobre Alzheimer, né? Que é 60-70% dos casos. Imagina sobre DFT. Mas eu vou fazer mais lives. Agora, eu quero falar para vocês o seguinte. A maioria, né, 90% das estratégias que a gente ensina para lidar com Alzheimer, vocês podem usar com DFT também. Então, assim, podem entrar lá no meu canal do YouTube. Tem mais de 100 vídeos lá. Entrem lá. Tudo que está ensinando lá a lidar com Alzheimer, pegue para vocês também, que vai ajudar vocês a lidar com quem tem DFT, entendeu? São as mesmas estratégias para lidar com quem tem problemas cognitivos. Podem ter certeza, vocês vão usar e vai ajudar muito, tá bom? Célia colocou aqui, os vídeos são ótimos. Gente, Célia assiste meus vídeos todo dia. Célia já é uma especialista. Eu acho que Célia já é uma mestre, quase doutora em gerontologia. Porque ela assiste todos os meus vídeos. Eu sei como, porque ela comenta todo dia. Eu comento lá, quando eu tenho tempo eu entro lá, né? Comento também, eu vejo que ela assiste mesmo. Roseni, gratidão. Fernando, prometo para vocês que eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Deixa eu ver. Edileia, minha mãe já não conhece mais ninguém, totalmente debilitada, 97 anos, né? É um grande desafio, né, Edileia? Agora, Edileia, vamos agradecer muito, muito a Deus, né? Muito demais, né? Por esses 97 anos. Eu quero muito que a minha mãe chegue aos 97. Não tô dizendo pra você, Edileia, não fique triste porque sua mãe tem Alzheimer. Olha, ela tem 97 anos. Não é isso, não. Mas eu tô dizendo assim, agradeça todos os dias, todos os dias. Porque assim, eu quero muito que a minha mãe chegue na idade que a sua mãe tem hoje, né? Porque a maioria não chega, Edileia, a maioria não chega. Então, assim, todos os dias você tem um motivo de gratidão. Apesar dela não lembrar mais de ninguém, todos os dias você tem um motivo para agradecer, sabe?
Não para reclamar, mas para agradecer que sua mãe está aí do seu lado viva. E eu quero muito que Deus me dê essa oportunidade. Ainda que não quero, obviamente, que minha mãe tenha uma demência, mas ainda que futuramente minha mãe tenha uma demência, se ela estiver aqui aos 97 anos, eu vou celebrar todos os minutos de vida dela. Porque, assim, é um presente, né, gente? A gente ter a nossa mãe do nosso lado. Maria Helena, minha linda, que também já foi minha aluna, né? Roseni, minha linda, gratidão, gratidão, gente. É isso. Vou agradecer a presença de vocês. Lembrando, então, quem tem interesse no curso SOS Alzheimer, o link está aí para vocês. Inscrevam-se, participem. Tem dúvidas sobre o curso SOS Alzheimer? Mandem mensagem, tá? Tem o WhatsApp, eu acho que a maioria de vocês tem WhatsApp. Podem mandar mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Mandem mensagem, mas não deixem de participar, porque o curso SOS Alzheimer, ele é uma vez ao ano. E vocês sabem disso, porque a última turma foi em setembro do ano passado. E esse ano eu nem ia abrir, porque eu vou qualificar o meu projeto de doutorado. Então, assim, foi uma resistência, mas eu abri por conta das mensagens que eu andei recebendo, né? De pessoas me perguntando sobre o curso. E setembro chegando, eu falei, não, vou abrir. Então, assim, aproveitem, porque depois é só setembro do ano que vem. O curso tem certificado, tudo direitinho. Então, assim, aproveitem, porque depois vocês vão me perguntar e eu não vou abrir, porque é impossível. Doutorado, gente, impossível abrir curso de novo, depois só no final do doutorado, porque a correria é sem fim, né? Jane, minha linda, gratidão. Jaque, linda, tenho vários vídeos lá no canal do YouTube falando sobre fase final do Alzheimer, tá bom? Entra lá no canal do YouTube e bota assim, fase final Alzheimer, Juliana Benevides. Você vai encontrar vídeos, inclusive tem um vídeo lá que tem, eu acho que, sei lá, 20 mil visualizações, 30 mil, sei lá. Tem vídeos lá muito visualizados e muito comentados sobre fase final que eu fiz, tá bom? Meu WhatsApp é 22 999 583839. 22 999 583839, tá? Eu mando o plano de curso para vocês, mando as informações tudo direitinho. Tenho certeza que vocês vão amar o curso. Se vocês não amarem, vocês podem vir aqui na rede social e me detonar sem problema nenhum, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Beijão, gente. Até mais, até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.